Crise versus fé. É o nosso tema hoje. Que a graça e a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nos dá a base para hoje. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amados, crise é uma das palavras mais faladas nos últimos dias aqui no Brasil e no mundo. Nunca se viu uma crise de tamanha magnitude. Em especial, a crise na saúde, a crise com o vírus, as pessoas em casa, as pessoas sendo atingidas nas suas finanças, emocionalmente, tanta coisa acontecendo, a crise financeira acontecendo, a crise política acontecendo de maneira muito forte. Então nós estamos mergulhados numa crise. E você pode ter duas atitudes nessa crise. Certo? Você pode fazer da crise uma oportunidade e viver os grandes milagres de Deus, ou você pode se entregar à crise e andar derrotado. Você tem e terá que escolher aceitar a crise ou viver pela fé nas promessas de Deus. E eu lhe proponho hoje viver pela fé nas promessas de Deus. O Senhor Deus reina soberanamente sobre todas as coisas, nos céus e na terra. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu quero lhe dizer, meu amigo, que o reino de Deus não está em crise. O reino dos céus não está em crise. Deus jamais entra em crise. O nosso Senhor não conhece o fracasso. Ele triunfa sempre sobre todas as coisas. E você pode e deve escolher a fé para se tornar vencedor. Às vezes você acha que a sua crise é muito grande. E às vezes fica até lamentando a crise. Fica até lamentando as dificuldades. Mas olha bem, crise é ser viúva e endividada, e verem os seus credores querendo levar os seus filhos como escravos para pagar a dívida, como está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Fé é obedecer à palavra do homem de Deus, pedir muitas vasilhas emprestadas a todos os vizinhos e crer que elas serão cheias de azeite. Essa foi a atitude dessa viúva, que está no capítulo 4, versículo 2 a 7. Ela reagiu à crise, ela ouviu uma palavra, ela creu e ela viu o milagre acontecer na sua vida. Crise é uma mulher ver o seu único filho morrer em seus braços, sem que possa fazer nada. Também 2 Reis, capítulo 4, do versículo 17 a 20. Fé é deixar o filho morto em casa, no quarto que era dedicado ao profeta Eliseu, e ir atrás do profeta e declarar que tudo está bem, quando ela foi questionada pelo caminho. E ela creu que o seu filho ressuscitaria dentre os mortos. E nessa atitude Deus honrou. O profeta foi, ministrou sobre ela e o seu filho ressuscitou. Olha bem, maior crise do que perder um filho não existe. E ela usou a fé para vencer a crise. E isso é muito, muito importante. Nós temos um outro exemplo de crise, porque nós achamos que a nossa crise é maior do que a dos outros. Mas se nós olharmos bem, nós vamos ver que não somos o último da fila. Crise é uma pessoa que está com uma doença gravíssima, recebeu uma sentença de morte, o profeta chegar e dizer: olha, sua vida acabou,
E fé é ele crer que Deus pode mudar, virar para o lado e orar, e pedir a bênção de Deus, e pedir a cura. E quando o profeta estava saindo, Deus manda o profeta de volta. Vai e diz ao rei Ezequias, você não vai morrer, você ainda vai viver mais 15 anos. Meus amados, a fé pode mudar até uma determinação de Deus, uma atitude de Deus. A fé do rei moveu a mão de Deus. E ele mudou de atitude e deu a vitória. Então você tem hoje um grande instrumento para enfrentar a crise que estamos vivendo. Esse instrumento chama-se fé. Você tem como escolha crer no Senhor Jesus, nos milagres dele, aceitar a palavra dele como vida para você, ou se entregar ao fracasso e deixar a morte chegar. Não. Vença a crise com a fé. Declare aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Declare que pelas pisaduras de Jesus você já está curado. Declare que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Declare que o seu nome já está escrito no livro da vida. Declare a sua fé, faça a sua entrega e deixa Deus agir de maneira forte e poderosa na sua vida, e você verá que a crise vai passar e novamente o tempo de bonança, de prosperidade e de alegria vai voltar. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado.